Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro semanal toda segunda-feira à noite, onde a gente traz aqui empresas, empresários que fazem a diferença no Vale dos Sinos. Hoje a gente vai falar de uma empresa centenária que o nome é conhecido de praticamente todos os hamburguenses, e não só dos hamburguenses, mas também da região, porque eles estão presentes em toda a região aqui, acho que 7 cidades, né? 7 cidades. E já tô aqui interagindo com o nosso convidado, porque eu tô conversando hoje com o Gilberto Franceschetti, que ele é diretor do Grupo Krause. Muito boa noite, Gilberto. É um prazer te receber aqui na 105.3. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os ouvintes da União FM. Um prazer estar aqui novamente. Bom, Gilberto, a gente está falando de uma empresa de 102 anos de idade, né? Que tá no mercado há muito tempo, num mercado um tanto quanto diferente, né? Oferece um serviço diferente, mas que é necessário para todo mundo, né? Que se existe uma certeza na vida é essa, porque o Grupo Krause é especialista em serviços funerários. E tu, como membro dessa família, porque tu faz parte da 4ª geração da família que está à frente do negócio, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como que começa essa história de 102 anos de empreendedorismo e neste segmento. Como que começou o Grupo Krause? Bom, é uma história bonita e longa, né? De 102 anos. Eu sou a 4ª geração e essa história começou lá em 1922, quando meu bisavô Carlos Krause e minha bisavó Adolfina Krause resolvem começar a funerária. Mas como eles começaram a funerária, eles tinham uma marcenaria. Eles eram marceneiros, faziam móveis, reforma de móveis, etc. aqui em Novo Hamburgo. E sempre que morria alguém aqui na cidade, na região, eles eram solicitados para fazer a urna, para fazer o sepultamento, o velório dessa pessoa que tinha falecido. E meu avô acabou enxergando nisso uma oportunidade, né? Porque além de fazer a urna, precisava vestir a pessoa, fazer o velório, levar para o cemitério, todos os demais serviços necessários para um atendimento funerário. E daí ele resolveu prestar todo esse serviço e acabou iniciando a funerária lá em 1922. Tu vê, né, uma visão empreendedora já naquela época. Sim. De conseguir enxergar uma oportunidade de negócio. E, assim, obviamente, né, tu não estava lá para saber, mas existe, assim, na família, se comenta, houve alguma resistência por parte da tua bisavó ou não? Sempre se enxergou que realmente era uma boa oportunidade de negócio? Não, eu acho que foi de comum acordo dos dois começar esse negócio. Tanto é que ele faleceu logo em seguida, o meu bisavô, o Carlos Krause, e a minha bisavó continuou o negócio, né? Claro que ela trouxe outras pessoas para ajudar e 2ª geração, 3ª geração, né? Mas eu acho que foi de comum acordo entre os dois dar início a essa oportunidade, né? Como tu mesmo disse, lá em 1990. Que visão, né? Que visão, exatamente, uma visão real. Eu acho que isso que faz dos empreendedores, né? De conseguir enxergar independente da situação, né? Porque muitas pessoas, talvez ao enxergar uma oportunidade dessas, torceriam o nariz, né? Porque é um serviço diferente. É uma coisa diferente, é uma coisa que é delicada, né? Que tem que ter ali um certo cuidado, então é uma visão realmente empreendedora. E aí tu fala que ele logo faleceu, né? E aí veio a 2ª geração. Quem era a 2ª geração? Bom, a 2ª geração foi o meu avô, Antônio Franceschetti, que era casado com a minha avó, filha dos Krause, filha adotiva, né? Por isso que eu não tenho sobrenome Krause, né? Porque a minha bisavó também, minha avó era filha adotiva, casou com o Antônio Franceschetti, e daí o Antônio Franceschetti e o Alberto Vanzella, né, o outro genro da minha bisavó, casado com a outra filha adotiva também dela, começaram a tocar a funerária depois da morte do Carlos Krause. Então é a 2ª geração, né, da funerária, meu avô e o Carlos Krause, com as
filhas adotivas, que é a minha avó, uma delas, e a outra, Frida Schunk. Lá pelas tantas, eles não se acertaram mais, os dois genros, e meu avô acabou ficando com a funerária sozinho e tocando a funerária sozinho. Teve uma ruptura que é muito comum em empresas Sim. familiares, principalmente quando entram os agregados, né? Isso, é o maior problema que a gente vê aí, né, em pequenas e grandes empresas, quando começa a vir gente de fora, né? filhos, genros, e daí começam a acontecer as rupturas, né, algumas barreiras. Então foi o que aconteceu lá, eu não me lembro o ano disso, mas muito tempo atrás. Bom, daí a gente parte dos teus bisavós, aí tua avó, né, e teu avô assumem, e o teu pai, quando que entra nessa história? Meu pai, ele nasceu em 1950, eu não lembro exatamente a data, né, ele já me contou, mas eu esqueci, mas se eu não me engano, lá por 1965, ele começa a ajudar meu avô na funerária. Com 15 anos, mais ou menos. Com mais ou menos 15 anos. Bem isso novinho, aí. né? Bem novinho. E daí ele trabalhava também numa empresa de peças, serviu o quartel e ficou ajudava, né, e tinha outras funções. Até certo momento que meu avô também não conseguia mais cuidar sozinho, porque é um trabalho que exige muita dedicação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E acaba cansando muito, né? Claro. Então, meu pai acaba vindo em definitivo para também trabalhar na funerária, então ele acaba sendo a terceira geração, que é o Alberto Francischetti. Lá pelos anos 60. E aí é importante de destacar, se a gente for fazer buscar historicamente, né, porque a cidade também estava em expansão. Quando começou lá em 1922, a gente tinha um número de habitantes... Sim. Que consequentemente gerava um número bem reduzido de mortes. Ali nos anos 60 a gente já tinha, e depois acredito que anos 70, com a questão do êxodo rural, muita gente vindo para cá. Sim. Por causa da indústria do calçado, a cidade dá aquela explodida populacional, né? Sim. E aí a gente tem esse trabalho, isso é interessante tu trazer, porque é cansativo, né? Muito. É plantão 24 horas, 7 dias por semana, né? Sim. E uma empresa de pequeno porte, né? Sim, onde a família que estava, né? E a família tá ali 24 horas. Então, eu me lembro muito bem disso quando eu era pequeno também, né? Que daí meu pai trabalhava direto na funerária. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha aniversário. Né? A hora que precisava, ele era acionado para trabalhar. Então, realmente é bem cansativo. Pois é, tu traz aí a tua história de quando tu era pequeno, que tu tem essa lembrança, e eu queria que tu compartilhasse com a gente, porque acredito que não seja só minha curiosidade, né, mas de quem está nos ouvindo também, como é crescer nesse ambiente, porque é um ambiente, como a gente já tinha dito antes, né, de tristeza, de ambiente difícil, duro, né? Sim. Como que é crescer nesse ambiente e como que tu enxerga a morte desde cedo? Porque eu acho que tu deve ter uma relação diferente da minha, por exemplo, com a morte, né? Sim. Como que é isso? Existem muitos tabus, né, relacionados ao setor do luto, setor funerário, e realmente as pessoas não gostam de falar. Isso vem cada vez mais sendo tratado de forma mais natural. Mas lá naquele tempo, né, as pessoas... tinham muita resistência. Então, por exemplo, amigos meus, eles não gostavam de ir na minha casa, porque a gente morava na funerária. Ah, vocês moravam na Sim. funerária. Onde que era a funerária nessa época? Na Júlio de Castilhos, ali onde hoje é a nossa sede dos planos da Krause Assistencial. Júlio de Castilhos 342. Então, a gente reformou todo aquele prédio, foi ali onde começou a funerária. E a gente morava nos fundos, porque tinha que ter plantão, e o plantão era o meu pai. Né? Então a gente morou ali por muitos anos. Então, para ir para minha casa, que era nos fundos da funerária, tinha que passar no meio da funerária. Aí era um corredor escuro, dos lados tinha as Se eu urnas. fosse tua amiga, eu acho que eu não ia querer ir na tua casa também. Então, mas para mim era muito natural, né? Sim, cresceu nesse ambiente, né? Nasci ali dentro. E então... Mas as pessoas, e muitas vezes até hoje, as pessoas não querem passar na frente da funerária. Ainda tem isso? Tem. Eu vejo as pessoas passarem na frente da funerária, se benzer. E não tem nada a ver, né? Porque a funerária é onde
acontece o velório, né? Sim. Não foi ali que a pessoa morreu, não é? Mas não sei, é essa... E tu consegue, resistência. obviamente, lidar isso com muito mais naturalidade que eu, por exemplo, ou que talvez nossos ouvintes, por ter crescido nesse ambiente, mas realmente é uma situação. E aí vai muito também da crença particular de cada um, né? Tem gente que tem uma crença que, ali tá só o corpo, tem gente que pensa que não, enfim... Vai da crença de cada pessoa, e aí é natural que às vezes as pessoas elas tenham um pouco de receio, né? Em relação a isso. Bom, e como que começa a tua história como trabalhador dentro? Foi o teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Então, aí, só finalizando, né? Meu pai trabalhou com o meu avô até 1981, se eu não me engano. O teu avô foi até 81. Até 81. E daí, em 1981, meu pai comprou a sociedade do meu avô e passou a ser dono sozinho da funerária Krause, junto com a minha mãe. Os dois fizeram uma sociedade. Apesar da minha mãe não trabalhar, né, mas ela veio como sócia junto e meu pai trabalhava com demais funcionários ali na funerária, mas era uma empresa pequena. Aí já tinha funcionário, já estava crescendo, já estava em expansão. Sim, já tinha mais pessoas ajudando, dividindo o plantão e tal, né? Mas ainda era uma empresa bem pequena, eu me lembro muito bem disso. A minha história começa em 1993, 95, não lembro muito bem, assim, né? Porque eu sou de 76, então eu devia ter, sei lá, meus 16 anos que eu comecei a trabalhar na funerária. Porque até então meu pai me colocava a fazer serviço de banco, né? Uhum. Com 15 anos, se eu não me engano, com 14 anos eu já tinha carteira assinada. Meu pai já assinou minha carteira. Então eu fazia serviço de banco, fazia cobrança na rua e tal, mas nada de envolvimento direto no atendimento funerário. E aí, lá por 1993, eu lembro muito bem assim que a gente tinha um problema do pessoal que tirava o plantão, eles não acordavam com a campainha. E eu tinha o sono leve. Então, aí eu passei a ser o despertador deles. Tocava a campainha, fui dormir na funerária, né? No quarto de plantão. Pra daí, quando tocava a campainha, eu acordava a pessoa que tinha que atender a família. Tocou a campainha, vai atender. E tu dormia na funerária? Eu dormia na funerária. Isso com... Porque uma coisa é tu ter 17 essa maturidade anos. Hoje em dia, né? Mas com 16, 17 tu nunca teve medo? Nunca tive medo. Nunca. E daí a funerária já não era mais lá na Júlio de Castilhos. Já era aqui na Maurício Cardoso. Tá. Onde ela mudou para Maurício Cardoso em 1986. Então até de 1922 a 86, ela ficou lá na Júlio de Castilhos. Em 86 ela veio aqui para a esquina na Maurício Cardoso com a Rua Carioca. Então já era ali. E daí foi aí que eu comecei realmente a me envolver e participar diretamente da funerária, do serviço funerário. Então, e daí, né, o tempo foi passando, eu fui aprendendo também como é que atendia a família, ajudei a fazer remoção de corpos em alguns momentos, passei por todas essas fases. Conhecendo realmente o negócio a fundo, né? Porque Sim. E isso é curioso, porque é importante, principalmente quando a gente tem uma empresa familiar, né? A gente teve aqui a Gabriela da rede Swan, que ela conta que ela entrou no hotel e ela trabalhou dentro da lavanderia do hotel para conhecer todos os processos. Mas isso se torna um pouco diferente quando a gente está falando de serviço funerário, né? É diferente. É diferente. Então, como que foi, assim, sempre foi... Eu vejo tu falando com muita tranquilidade, tu sempre enxergou isso realmente como o teu futuro de trabalho, de carreira, tu nunca pensou em fazer outra coisa, sempre te imaginou fazendo aquilo ali. Pois é, agora eu vou te contar a história, né? Eu sempre disse que eu não queria ser dono de funerária, nunca quis ser dono de funerária. Eu dizia pro meu pai, eu quero ser piloto de avião. Piloto de avião. E eu acabei sendo piloto de avião, fui voar na Gol, né, por um tempo e tal. Então, mas eu acho que eu tinha um propósito, uma missão, né, de fazer a diferença no setor funerário aqui na região. E daí eu fiz o que eu queria, né, realizei meu sonho, fui que voar. É importante, né? É importante. Essa vivência, né, de uma grande companhia e tal. E aposto que tu
essa vivência te trouxe ferramentas também para gerir o negócio da família, né? Sim, com certeza. A gente aprende muita coisa, né? Eu acho que em muitas empresas familiares, os filhos que vão suceder, né, os pais acabam fazendo carreira fora, né, e depois vem para a sucessão. Então, para mim, eu acho que foi muito importante essa visão e conhecimento que eu obtive trabalhando numa empresa grande, né, numa companhia aérea, e também para mim, pessoal e tal. E como que foi essa virada de chave de sair da companhia aérea para ir para a funerária? Tem uma historinha aí, né, porque quando eu comecei na funerária lá em 93, não lembro bem, né, eu passei a acordar para atender a campainha. Isso. Aí passei a ajudar a remover os corpos, eu morava na funerária, aí eu passei para atender as famílias, porque eu fui aprendendo todos os processos, mas sempre com o sonho de ser piloto de avião. E paralelamente eu fazia os meus cursos de piloto. Então, em 1998, eu resolvi sair da funerária para fazer meu curso de piloto comercial, que ia me exigir mais tempo, mais dedicação. Aí eu fui para São Paulo, fiz meu curso de piloto comercial e voltei para a funerária depois de concluir meu curso de piloto comercial. E ali tu voltou para a funerária esperando uma oportunidade para seguir com a carreira de piloto. Segui com a carreira de piloto. E nesse meio tempo a gente lançou os planos funerários. Em 1998 a gente lançou os planos funerários. Então nessa minha ida e vinda a gente lançou os planos funerários, que foi uma oportunidade que a gente enxergou que... E na época foi super inovador, né? Muito, muito. A gente sofria muito com a concorrência desleal, que a gente sofre até hoje, né? Infelizmente. É um mercado assim um pouco desregulado, né? Infelizmente. E a gente sofria muito com essa concorrência predatória, e ela ainda existe hoje, infelizmente, volto a repetir. E a gente tinha que achar uma saída para isso. E o que a gente, aí lá por 1995 por aí, eu descobri que teria uma feira funerária lá em São Paulo. Acho que foi a primeira ou segunda feira funerária a nível Brasil, tá? Eu disse pro meu pai, eu acho que a gente tem que participar disso, ver o que está acontecendo. Mas tu também sempre teve um olhar estratégico, né? Sempre teve um olhar, porque tu era bem novinho aí, né? Sim, tinha 19, 20 anos. Imagina. Nessa época. E foi eu e meu pai lá para São Paulo nessa feira, e lá a gente viu que existia um tal de fundo mútuo que eles usavam lá no interior de São Paulo, que era grupos de pessoas que se associavam para cobrir o funeral de alguém que falecesse dentro daquele grupo. Então, é um grupo de 100 pessoas, um exemplo, né? Faleceu uma pessoa daquele grupo, aquelas 100 pessoas rateavam aquele funeral. Isso passou a ser, ao longo do tempo, isso foi mudando e passou a ser o plano familiar que hoje existe, né? Onde cada um paga o seu valor mensal e tal. Então, a gente enxergou uma oportunidade em lançar esses planos funerários aqui na região, que seria algo inovador e garantiria talvez a perpetuidade do negócio, né? Já que a gente não disputava nenhum tipo de óbito na frente do hospital, nós nunca pagamos comissão para ninguém, para ter privilégio em atendimento, né? Tudo isso que existe no mercado, infelizmente, isso é público, não estou contando nenhuma novidade, né? Infelizmente existe, e a gente, dentro do nosso propósito, dos nossos valores, a gente disse, nós nunca vamos pagar comissão para ninguém. Quem quiser o atendimento funerário da Funerária Krause vai nos procurar. Então, a gente achou que implantar o plano funerário seria uma maneira de driblar essa concorrência desleal. E daí a gente estudou, fez plano de negócio e tal, e para lançar em 1998 os planos funerários. Então foi uma grande novidade, mas não muito bem aceita na região, porque ninguém gosta... de planejar a morte, falar sobre morte, apesar que é a coisa mais certa que a gente tem, né? Que em algum momento vai acontecer, a gente não sabe quando, graças a Deus, mas em algum momento vai acontecer. Então a gente, em 1998, lançou os planos funerários. E daí, nisso, eu já fazia curso de piloto, né? Aí acabei indo para São Paulo em 98, terminei meu curso de piloto comercial. Nessa época, meu irmão trabalhava junto na funerária. Tu tem um irmão? Eu tinha um irmão.
Tinha, ele faleceu em 2010. E ele trabalhava na funerária Ele com trabalhava vocês? junto na funerária. E daí ele ficou na funerária, cuidando, e eu fui fazer meus cursos de piloto. Voltei do meu curso de piloto, ajudando ele também ali na funerária, no plano funerário que já existia. Em 2000 eu fui ser instrutor de voo no Aeroclube. Aí eu saí completamente da funerária, não trabalhei mais até 2003. Como eu não tinha nenhuma expectativa de ir para a companhia aérea, que era o meu grande sonho, quando eu saí do Aeroclube, que eu era instrutor em 2003, eu disse para o Cristiano, que é meu irmão, e para o meu pai que eu voltaria para cuidar especificamente da parte de planos funerários, que hoje é a Krause Assistencial. Então, em 2013 eu voltei, a gente reestruturou todo o plano, e daí o plano começou a funcionar, né, com a minha dedicação. Contratamos 30 vendedores, uma loucura que foi aquilo naquela época, mas começou a rodar devagarinho o plano funerário. Então, foi aí que eu comecei a meio que me dividir. Eu estava pronto para ser piloto, mas ao mesmo tempo eu tinha um negócio familiar com um futuro promissor, né, com um produto novidade na região, mas acabei indo voar na Gol em 2004. Então, entre indas e vindas, assim, foi isso que aconteceu. Fui para o Aeroclube, meu irmão ficou cuidando sozinho, voltei, fui de novo e tal, até que eu saí da Gol em 2005 e vim ficar definitivamente na funerária. Bom, e aí a gente está falando de 2005 já, né? 2005. E de planos funerários, e enfim, de um negócio já com corpo, um negócio grande, né? E como que for, assim, tem a questão das capelas funerárias, né? Enfim, como que isso aí foi se estruturando também dentro dessa linha do tempo, assim? Como que foi se estruturando para ter esse formato que a Krause tem hoje? Sim. Então, como a história é longa, né? A gente tem que ir dividindo, parcelando. Que bom que tu tá me lembrando. Na época, nos anos 90, se eu não me engano, final dos anos 90, as capelas que existiam para velório eram as capelas do Hospital Regina, né? Que eram ali do outro lado da rua onde a funerária acabou se instalando, na Maurício Cardoso, com a Carioca, Santos Pedroso, né? No final dos anos 90, 99, o Hospital Regina disse que ia descontinuar a locação daquelas capelas, que eram as únicas de Novo Hamburgo. Eram 4 salas que o Hospital Regina tinha para locação, ali na esquina onde é hoje o Centro Clínico Regina, né? Sim. Então, nesse aviso, eles deram 1 ano para as funerárias acharem outro local para velar os corpos, né? Então, meu pai, desesperadamente, o Cristiano e eu também, né? Tava junto ali, não junto efetivamente, porque estava nesse vai e volta, saíram atrás de um local para construir as nossas capelas próprias. Então, a gente encontrou um terreno na descida da Santos Pedroso, que é onde hoje é a funerária e as nossas salas de velório. E ali meu pai construiu as capelas em 1 ano. Ele teve que fazer essa... Quanto tempo tem ali já? Ali desde 2000. Nossa, na minha cabeça parece que é mais recente ali. Ali porque... tem desde 2000 aquele espaço nosso ali. E a funerária ficou lá ainda na Maurício Cardoso, e ali, onde hoje é a funerária, né? Era só as salas de velório. Sim. Aí em 2011 que a funerária passou a ser junto com as capelas, e a gente desativou lá onde era na esquina da Maurício Cardoso. Então foi uma correria ali nos anos 2000, achar um espaço, construir, né, até deixar pronto até o momento que o Hospital Regina acabou adiando o início das obras do Centro Clínico para a gente ter as nossas capelas prontas para poder velar as pessoas, porque não tinha nenhum espaço, o município não tinha nenhum espaço disponível. Então eu me lembro que foi bastante tenso, né, porque meu pai teve que arrumar dinheiro. Sim, né? a gente não é simplesmente achar um terreno, construir, né? Tem toda uma questão que envolve financiamento, Isso. né? Então foi bastante tenso, mas meu pai, graças a Deus, sempre foi muito seguro. Então ele tinha dinheiro guardado para poder fazer esses projetos, assim como ele tinha também dinheiro guardado para poder investir lá no início do plano funerário, né, que foi um investimento altíssimo na estruturação do plano. E então tudo que a gente
conseguiu conquistar foi graças à boa administração do meu pai. Sempre foi bem Teu pai firme. ficou à frente do negócio até 2005, por aí. Até 2005, eu acho que a gente não teve uma sucessão oficial. As coisas foram acontecendo. Então, acho que assim, à frente do negócio ele ficou até 2005, por aí. Foi quando eu também voltei da companhia aérea, né, e passei a cuidar, voltei para continuar cuidando dos planos funerários, e o Cristiano daí cuidava da funerária. Né? Então, acho que até 2005, assim, ali vocês tinham uma estrutura familiar robusta, né? 3 pessoas que conseguiam dividir, né? E acabava não pesando tanto para uma pessoa só, né? Isso aí. E daí o plano acabou dando mais corpo pro negócio, né? Movimentou mais, a gente conseguiu trazer mais gente para ajudar. Então, passou a ter um apoio maior, principalmente na parte funerária, né? E hoje o plano é o carro-chefe de vocês? Hoje o plano é o carro-chefe. Hoje a gente tem escritórios do plano da Krause Assistencial aqui nas 7 cidades, milhares de vidas assistidas. Então hoje é o plano que a gente consegue movimentar todos os demais negócios. Funerária e cemitério também, que a gente acabou implantando. Pois é, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo aqui do primeiro bloco já está se encerrando. Estou conversando com o Gilberto Franceschetti, diretor do Grupo Krause, que trouxe aqui um breve resumo de 102 anos de história. E a gente continua essa conversa no próximo bloco. Lembrando que quem está acompanhando pela 105.3 e quiser acompanhar essa história também por imagens, lá no canal oficial da Rádio União no YouTube, está disponível. E quem pegou a conversa pela metade e depois quiser retomar também através do YouTube, pode retomar. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já está de volta. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar. E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem. Somos o laço que une 4 grandes histórias: Funerária Krause, Krause Assistencial, Memorial Krause e Mais Que Pet. Todas com o mesmo propósito: ressignificar o luto celebrando boas lembranças e valorizando os momentos em vida. Entrelaçados, melhoramos a qualidade de vida e ajudamos a facilitar os momentos difíceis. E fazemos tudo isso através de uma humanidade que não pode ser ensinada, somente sentida e vivida. Ela é vista em pequenos gestos, como um sorriso acolhedor, um toque reconfortante, uma frase dita com carinho.
Tudo isso é inesquecível. Afinal, isso é ser humano. Isso é ser Grupo Krause. 4 empresas que entrelaçam histórias. E um único grupo que entrelaça vidas. Grupo Krause. Os laços que nos unem nos tornam um só. Estamos de volta com Papo de Mercado nessa segunda-feira, cheio de histórias, uma história centenária aqui. Estou conversando com o Gilberto Francischetti, diretor do Grupo Krause, que contou aqui no nosso primeiro bloco. Quem perdeu, quem está chegando agora, que é através da 105.3, eu recomendo fortemente que depois busque no YouTube o começo dessa história, porque realmente é uma história muito interessante. A gente está aí falando de 102 anos de história, 4ª geração da família à frente do negócio. Bom, e a gente encerrou o nosso último bloco, depois de muita história, de entender um pouco mais como o Grupo Krause se consolida, falando de como os planos assistenciais estavam fortalecidos. Vocês já estavam com as capelas ali ao lado ali do Centro Clínico Regina. Isso a gente está falando de 2005, mais ou menos, né? E aí, quais os passos? Porque hoje o serviço funerário, ele oferece muitas coisas, né? E aí, depois de 2005, o que mais aconteceu na família e também em termos de serviços funerários para a gente chegar na Krause que a gente tem hoje, tanto na funerária quanto no Grupo Krause? Então, depois de 2005, o meu pai saiu um pouco, né, do negócio, e fica eu e Cristiano cuidando da funerária e eu da parte de planos, dedicado a planos. E o plano foi fortalecendo, criando corpo, né, mais associados e consequentemente o volume de atendimento funerário ele vai aumentando com esse número de associados dos planos, né, utilizando. No primeiro bloco, tu até trouxe ali a informação de que no começo as pessoas tinham um pouco mais de resistência porque não queriam planejar a morte, Sim. né? Nesse momento, as pessoas já estão se abrindo um pouco mais para isso. Sim, as pessoas já começam a entender a necessidade, né? Igual hoje, né? As pessoas começam a entender. Tratar com mais naturalidade, Mais né? naturalidade, sim. Já falam mais sobre o assunto, né? E como tu disse, o serviço funerário vem passando por uma transformação enorme, com uma gama de serviços, homenagens, né, que a gente vai implementando, tecnologia, que a gente pode até falar um pouquinho depois. Então, em 2005 a gente divide as funções, eu e o Cristiano, porém, em 2010 o Cristiano vem a falecer, né, num trágico acidente de moto, e nesse momento acaba abalando, né, a família. Imagina. Pela perda dele. Ele era mais velho que tu? Ele era 1 ano e 4 meses mais velho que eu. Então a gente, como uma empresa familiar, mas que não podia parar, né? E graças a Deus, né, a gente tinha pessoas que a gente podia contar naquela época para continuar funcionando, até a gente, né, conseguir se reestabelecer, se reerguer, né, da perda do Cristiano. Nesse momento meu pai volta para me ajudar, né, porque o Cristiano cuidava da funerária e eu de planos. E a gente não estava preparado para isso, né? Então, sim, e de uma forma inesperada e muito jovem, né? Aí meu pai volta para me ajudar a cuidar da funerária e ele fica ali de 2010 até 2011 me dando essa força na funerária, até que eu consigo me reorganizar, trazer outras pessoas para me ajudar na gestão. Então foi um período difícil, né? Mas a gente continuou fazendo o que tinha que ser feito, né? Os projetos que o Cristiano também tinha, a gente tocou em homenagem a ele,
né, que a gente sabia que eram bons projetos para o negócio, e foi em 2011 ainda, né, que o Cristiano tinha começado, 2010 o Cristiano tinha começado a reforma ali de onde as capelas, né, na Santos Pedroso, para trazer a funerária lá da Maurício Cardoso para Santos Pedroso. E a gente continuou o projeto que ele tinha feito. Em 2011 a gente fez essa mudança, então a gente fechou a funerária na esquina da Maurício Cardoso e trouxe ela para Santos Pedroso, isso tudo com o apoio do meu pai. Aí nesse um ano por aí eu consegui junto com meu pai reorganizar a estrutura da funerária, e daí ele volta a se afastar, dando um apoio assim mais de conselho, né, de conversa, de experiência, de vida, que eu sempre me espelhei, sempre foi minha base, né, os valores que meu pai sempre trouxe junto, e eu carrego esses valores até hoje. Então ele ficou mais num apoio de mentoria depois de 2011, e daí eu começo, a partir desse momento eu toco o negócio sozinho. Que idade teu pai tinha quando ele deixou a funerária? Se fazem 13 anos, ele tinha 61. 61. Em 2011 ele tinha 61. Começou a trabalhar bem novinho, tava na hora de se aposentar, né? Tava aproveitar na hora. Um pouquinho. Sim. Até porque no começo do negócio, como o Gilberto trouxe pra gente no primeiro bloco, não tinha uma equipe de pessoas, Não. regime de plantão, né? Porque às vezes as pessoas não pensam muito, não fazem essa associação, né? Mas realmente ali tu tem que estar disponível 24 horas por dia, porque tu não sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Então. Sim. E tem dias que não tem nada para fazer, e tem dias que tem bastante. Bastante, não tem Bom, vocês hoje estão presentes em 7 cidades aqui da região. Quais são essas cidades? Sim, a gente está presente hoje em Novo Hamburgo, onde é a matriz da funerária Krause, matriz da Krause Assistencial, e do cemitério. Cemitério que a gente inaugurou ele em 2000, lá em Canudos. E daí a gente tem escritórios do plano funerário da Krause Assistencial em Campo Bom, em Sapiranga, em Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha e São Leopoldo. Então nessas cidades a gente tem escritórios da Krause Assistencial para atendimento aos clientes dessas cidades. E em Sapiranga, além do escritório, a gente tem uma sala de velório da funerária para atender aos óbitos daquela cidade e poder velar também naquela cidade. E nas demais cidades sempre tem à disposição salas municipais, né? Então a gente acaba utilizando essa estrutura, que não era... e isso não tinha em Sapiranga, a gente viu a necessidade de instalar uma sala lá. Então é o único lugar fora de Novo Hamburgo que a gente tem uma sala de velório em Sapiranga. Bom, e o que é? Qual é o serviço oferecido pela Krause Assistencial? Que a gente fala, né, aqui dos serviços funerários, enfim, mas existe uma rede de serviços ali. O que é isso? Para quem está ouvindo, está se interessando, né? Está pensando talvez nisso, que não tenha parado ainda para pensar, porque sim, é importante, a única certeza que todos nós temos, né? Então é importante a gente pensar nisso. O que é Krause Assistencial? Bom, a gente, depois que implantamos o cemitério, a gente verticalizou todo o nosso atendimento funerário. Então a gente tem a prevenção, que são os planos funerários, o atendimento funerário e o destino final, que seja cemitério ou cremação. Então a gente oferece todos os serviços dentro desse setor do luto, né? Então os planos funerários, através dessa rede de vantagens, hoje são mais de 300 parceiros, a gente consegue oferecer farmácia com desconto, médico, hospital, exames. Então é uma vasta rede de parceiros que a gente tem que oferecem benefícios para os nossos clientes. O objetivo principal disso é que o cliente não pague simplesmente um plano funerário, que ninguém quer pagar um plano funerário, só o plano funerário. Então porém esses benefícios em vida acabaram virando um grande atrativo dentro do plano funerário, porque quem sabe utilizar bem esses descontos acaba mensalmente, através desses descontos que vai utilizando na rede, pagando a mensalidade do plano. Né? Então
E realmente a gente precisa estar preparado para isso. As pessoas não gostam de falar desse assunto, mas é um assunto necessário, precisa ser falado, e a gente vem trazendo isso há muito tempo, né? Essa necessidade, porque infelizmente ninguém ficou para contar a história e ninguém vai ficar até, né, que a gente saiba, ninguém vai ficar aí para contar a história. Não, e ali no momento, e eu acho legal a gente trazer isso, assim, porque no momento do luto, da perda, a família tá muito abalada, né? Sim. Tem que lidar com certas situações. Se tu já tem um encaminhamento, se torna muito mais fácil, né? Sim. É só fazer um telefonema, né, ligar para a funerária e a gente já sabe o que tem que fazer, vai orientar a família da melhor maneira possível. Então, assim como a gente faz seguro de carro e a gente não quer usar, né, e muitas vezes a gente faz o seguro e não usa, mas o serviço funerário a gente vai usar, né, ou seja, para a gente, né, e aí as pessoas dizem, mas eu vou esperar ficar mais velho. Mas quando vai acontecer? A gente não sabe. Aí o exemplo do meu irmão faleceu com 34 anos, a gente não esperava, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. E daí essa facilidade no momento, porque a gente fica muito abalado, as pessoas ficam completamente abaladas com a perda de alguém, ainda mais quando essa perda é inesperada, né? Se a pessoa já está doente, a gente já vai se preparando, mas igual, né? Por que já não deixar tudo organizado? E daí a gente fica muito mais tranquilo para fazer aquela despedida, aquela última homenagem para aquela pessoa dignamente. Bom, tu falou em cemitério aqui. Conta um pouquinho mais pra gente, né, do cemitério, como que isso entra dentro do Grupo Krause, como que vem essa iniciativa? A gente, como eu disse... Onde fica também, né? Sim, a intenção sempre foi de verticalizar a prestação do serviço. A gente tinha o plano funerário, a gente tinha o atendimento funerário, a gente ainda não tinha cemitério, que era o destino final. E daí a gente decidiu nos organizarmos lá por 2015, eu acho, se eu não me engano, e para começar a planejar em ter um cemitério. E a ideia era ter um cemitério diferente, né? Um cemitério que usasse tecnologia, que não agredisse o meio ambiente. Então foi um projeto muito bem pensado, muito bem elaborado. E em 2020 a gente oferece para a comunidade aqui da região o cemitério Memorial Krause. É um cemitério vertical, que é um prédio, ele tem 3 andares, lá em Canudos, na rua Helmut Heldt, número 120, fica ali na divisa com Campo Bom, perto do Aeroclube, ou do aeroporto agora. E lá nesse espaço a gente tem cemitério, a gente tem columbário, que por conta da quantidade de cremações também é uma tendência cada vez maior as cremações. Então o columbário é o espaço onde as pessoas guardam as cinzas oriundas da cremação. Então o cemitério é um grande espaço com estacionamento fechado, climatizado, com salas de velório amplas, muito confortáveis, seguindo o nosso padrão de estrutura para poder minimizar a dor das pessoas nesse momento da perda e que elas tenham um espaço digno e confortável para fazer a última despedida. Então esse é o objetivo do memorial. E ele é um cemitério biosseguro, nenhum tipo de impacto ao meio ambiente. Então todos os gases gerados da decomposição dos corpos... Isso é importante falar porque às vezes as pessoas não pensam, né? Sim. Mas cemitérios, eles são poluentes na maioria das vezes, né? Sim. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. E o diferencial do cemitério Krause. Certo. Os cemitérios tradicionais que a gente conhece acabam sepultando muitas vezes no chão, e durante o processo de decomposição o corpo libera gases e líquidos. Esses líquidos acabam vazando e estudos indicam que eles escoam pelo solo e atingem os lençóis freáticos, principalmente os lençóis freáticos mais próximos da superfície. E a gente, para evitar esse tipo de situação de poluir o meio ambiente, a gente resolveu trazer uma proposta de um cemitério que não poluísse o meio ambiente. Por isso a ideia do cemitério vertical.
Então a gente sepulta em gavetas e todo o processo de decomposição ele acontece dentro dessas gavetas. Então os gases liberados pelo processo de decomposição são tratados e liberados limpos para o ar. Os líquidos gerados, eles por um processo que acontece dentro da gaveta, de entrada de ar, pressão negativa dentro da gaveta onde o corpo está sepultado, todos os líquidos ficam lá dentro e eles acabam virando um pó. Né? Então não tem nenhum tipo de poluição ao solo. Então, e além do aspecto de beleza, né, de um cemitério. Os cemitérios tradicionais são feios, sujos, mal cuidados, principalmente os municipais. Né? E esse cemitério não, ele é um cemitério bonito, diferente, tu pode visitar a pessoa qualquer horário do dia, faça chuva, faça sol. Então é uma proposta totalmente diferente desses cemitérios que a gente conhece. Dá até vontade de ser sepultado lá. Eu, sinceramente, sou suspeito para falar. Não digo que dá vontade, mas é da gente pensar. Tu tem uma visão muito, muito otimista da coisa, né? Sim. Mas, Gilberto, tu falaste ali sobre a questão da cremação, né? Que cada vez é mais presente. Assim, eu lembro que quando eu era criança, era muito raro tu ver falar em cremação. E hoje é algo bem comum, principalmente de uns anos pra cá, né? Sim. Muitas mudanças, né? Tu tá há bastante tempo nesse segmento, muitas mudanças aconteceram. Conta um pouquinho pra gente como tu acompanha, assim, esse processo. E é até meio estranho a gente falar isso, mas tendências de mercado, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essas mudanças, essas tendências. Uma delas é a cremação, né? Cada vez mais as pessoas estão optando por cremar. E a gente tenta orientar que tem que tomar um certo cuidado com isso, porque na perda de alguém, a gente tem o processo do luto. E nesse processo a gente tem que ter o espaço para ir lá, a referência, né? Para ir lá chorar. E as pessoas, no ímpeto de cremar, elas estão se desfazendo das cinzas em qualquer lugar. Então, isso é um papel nosso de orientar. Porque as pessoas dizem, vou espargir as cinzas nos fundos da minha casa. E aquilo passa a ser um santuário, né? E amanhã eu vendo minha casa. E daí, para onde foi meu santuário? Né? Onde eu vou homenagear aquela pessoa? Então a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Né? Então a cremação está vindo com muita força, mas sem muita orientação. Falando de tecnologia no setor, o próprio cemitério hoje, né, a gente tem lá nas lápides um QR Code, onde as pessoas chegam com o celular, leem aquele QR Code e ali conta a história daquela pessoa que está sepultada lá. Quem ela foi, o que ela fez, né? Então, tecnologia no setor funerário. Hoje, antigamente, o meu pai, por exemplo, né, para divulgar a morte de alguém, eles imprimiam folhetos. A gente falava disso no intervalo, isso, né? Eles imprimiam folhetos e meu pai saía de moto de manhã cedo, grampeando esses folhetos no centro da cidade, para que as pessoas vissem aquilo e soubessem que aquela pessoa faleceu. Se anunciava no jornal. Hoje a gente quase não vê mais anúncio no jornal. Por quê? Porque a gente tinha também o anúncio da funerária. Na frente da funerária eram placas que a gente colocava o nome das pessoas, a idade, o horário que seria sepultado, cemitério. Então hoje foi tudo para a internet, né? Hoje tem obituário no site, a gente tem obituário no Facebook, onde muitas pessoas acessam para ter a informação das pessoas que faleceram. E tu trouxeste uma curiosidade aqui no intervalo, né, sobre o engajamento das pessoas, Sim, né? É impressionante. Né, nessa questão da plaquinha ali, né, do card que é feito com a pessoa que morreu, enfim. Porque sim, a funerária faz isso, é normal que familiares e amigos compartilhem, né, para que se torne público, sem ter que estar avisando um por um, né, mas existem pessoas que estão sempre por ali, né, que às vezes nem são da família. Sim, tem pessoas que visitam diariamente as nossas páginas, redes sociais, para ver quem faleceu e deixam sua mensagem, mesmo não conhecendo, deixam a sua mensagem de conforto para a família.
E quando a gente fala, assim, em cuidado, né, com ali, preparo do corpo, com certeza lá em 1922 era feito de uma forma e hoje é feito de uma forma muito diferente, né? Tem como tu falar um pouquinho sobre essas mudanças, do que acontecia lá atrás, como é feito hoje? Sim. Ao longo desses anos, esse processo foi melhorando e vieram novas técnicas de conservação e preservação dos corpos. Hoje a gente tem um processo chamado tanatopraxia, que nada mais é do que troca de fluidos, né, dentro do corpo. Se tira alguns fluidos e põe alguns químicos para dentro para conservação. Então hoje a gente consegue fazer velórios mais longos, a gente consegue deixar o corpo esperando um parente que está longe para vir para o velório. Sim, essa é uma coisa que eu tenho observado também, porque antigamente, quando a pessoa falecia, a gente tinha que logo providenciar, Isso, né? sim. Para logo sepultar, e hoje, às vezes, o velório acontece no outro dia, né? Enfim, Sim. tem essa questão de ter uma possibilidade, uma janela maior de tempo para começar a cerimônia, né? Logo que falece, começa o processo de decomposição. E esse tratamento do corpo, a gente consegue adiar, através de tratamento químico, esse processo de decomposição. Então tem sido até muito frequente as pessoas não morarem mais aqui, morarem fora do país. Sim. E a gente manter o corpo tratado até a pessoa chegar para início do velório. Isso leva 2, 3 dias. Então são possibilidades que ao longo do tempo foram inovações e novidades para o setor funerário, que parece um pouco mórbido, né? Mas acaba sendo mais humanizado esse processo do que antigamente, né? Que era feito não de qualquer jeito, né? Mas não tinha esse cuidado, esse carinho. Hoje a gente tem pessoas que fazem maquiagens, foram treinadas para fazer maquiagem, fazem a unha, lavam o cabelo, pintam o cabelo da pessoa falecida. Então tem todo um preparo e um cuidado que antigamente a gente não tinha. Bom, eu não posso encerrar essa entrevista contigo sem falar dos projetos sociais, né, do Grupo Krause. E entre eles a gente tem o Pequenos Cometas, né, que é um projeto muito bonito. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre esses projetos sociais que vocês tão lindamente executam. Eu sempre digo, né, a gente tem que devolver algo para a comunidade que tanto nos acolhe, nos recebe, né, e confia no nosso trabalho. Então, e até agradecer à comunidade de Novo Hamburgo, que agora, semana passada, a gente foi premiado pela 6ª vez consecutiva no Prêmio Marcas e Valores. Então, e graças a esse nosso trabalho. Então a gente tem basicamente assim 3 projetos sociais: o Pequenos Cometas, o Projeto Acolher e a Arte Terapia. Vou falar da Arte Terapia rapidamente, que é um trabalho que a gente realiza junto com uma terapeuta em alguns lares da cidade, onde ela vai lá e faz trabalhos manuais com os velhinhos, para que eles possam interagir, desenhar, pintar. Tem o Projeto Acolher, que é um projeto para acolher as pessoas enlutadas. Ele é aberto ao público, acontece de 15 em 15 dias lá no NAP, sem custo nenhum, qualquer pessoa pode participar. Quem estiver passando por um processo de perda, de luto, senta lá, conversa com uma psicóloga preparada para amparar essas pessoas. Bem interessante. Sim. Né? E o Pequenos Cometas, que é o nosso principal projeto social, ele foi lançado em 2017 e a gente, através do projeto Pequenos Cometas, a gente presta atendimento gratuito para crianças falecidas aqui na região onde a gente tem de atuação, crianças falecidas com menos de 10 anos. Então, independente de classe social, a gente presta esse atendimento gratuito, sem custo nenhum, exceto cemitério ou cremação, daí depende o que a família tem, mas o serviço funerário, a urna, a preparação, a decoração da urna,
a sala de velório, transporte, tudo isso a gente oferece gratuitamente. Desde 2017 a gente já fez mais de 300 atendimentos gratuitos. E eu acho interessante destacar o porquê do nome Pequenos Cometas. Sim. Conta aí, qual é o slogan? Na época foi muito bem pensado e emocionou todo mundo quando foi apresentado, né? Eles vieram, brilharam e partiram, né? Então, que nem cometas. São cometas, pequenos cometas. Pequenos cometas. Então, esse é o principal projeto hoje. É um projeto que nos dói muito, né? Porque quando a gente presta o atendimento de um cometa, a nossa equipe fica... sensibilizada, né? Bem sensibilizada, é um atendimento muito ruim, mas a gente sabe que está contribuindo para uma despedida digna de muitas vezes essas famílias que perdem crianças são pessoas que não têm muita condição de pagar um funeral digno, né? E perder alguém é difícil, perder uma criança é muito mais difícil. Então, através do nosso trabalho, a gente consegue minimizar a dor dessas famílias. Bom, assunto eu acho que a gente tinha para mais umas 2 horas aqui, né? Eu acho. Mas assim, brevemente, coisa de 1 minutinho, tem alguma novidade já para deixar no radar para 2025? Sim, nosso planejamento está pronto para 2025, tem algumas coisas vindo. A gente vai deixar para anunciar lá, né, em 2025, mas grandes novidades que a gente vem trazendo aí, que é o diferencial, acho, do Grupo Krause, e por isso que a gente está há 102 anos no mercado, a gente não para, apesar dela ser velhinha, né, 102 anos, mas a gente procura manter ela jovem. Certo, Gilberto, agradeço demais sua participação, esse papo que foi muito rico, né, muito elucidativo. É bem importante a gente pensar em questões que a gente não está tão habituado a pensar. Verdade. Agradeço a tua participação, tua disponibilidade, teu bom humor aqui com a gente, tua leveza para abordar esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço a ti, Larissa, por esse momento. E aos nossos ouvintes, fica o convite, quem pegou a conversa pela metade, lá no canal oficial no YouTube da Rede União, tá em vídeo toda a nossa conversa. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um papo de mercado e mais uma história inspiradora de empresas aqui da nossa região. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.